Tudo bem, professor? Desculpe pelo engano. Me esqueci. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Acabei esquecendo desse fuso horário. Isso é comum. Pessoal, Eu já sou meio que sádico com relação a isso, entendeu? Porque as pessoas me convidam, aí eu nem me preocupo. Às vezes eu sei na hora que a pessoa não está se tocando, entendeu? Mas como quem está me convidando é que devia se tocar, né? sim, Não era eu? verdade. Aí eu sou meio verdade. sádico com relação a isso. Sabe aquele sádico que vai chegar atrasado e vai falar isso aí sempre? Isso eu estou acostumado. Tá certo. Mas eu peço desculpas porque realmente eu não tinha me dado conta. Bom, falha minha. Normal, isso é a coisa mais comum do mundo. Professor, mas eu quero primeiro lhe agradecer por ter aceito o nosso convite. Eu sei que o senhor é uma pessoa bastante atarefada, enfim, questões profissionais e acadêmicas, mas quero lhe agradecer desde já por ter aceito o nosso convite e conversarmos aqui no Descomplica Direito 01. Professor Luiz Carlos, para aqueles que não o conhecem, que eu acho difícil não o conhecerem, é juiz de direito da Vara de Execuções Penais no estado do Amazonas, mestre e doutor em Direito Penal e Criminologia pela USP, pós-doutorando em Criminologia pela Universidade de Hamburgo e membro da Associação de Juízes para a Democracia. Professor, é uma honra tê-lo conosco nessa noite. Tava com medo de começar a ler minha folha corrida no CNJ. Essa a gente tirou. Deixamos a parte. Professor, eu quero lhe perguntar o seguinte. Como é que o Luiz Carlos, lá quando resolveu estudar Direito, o que deu na cabeça do Luiz Carlos? Não, eu vou para a área das humanas, né, do Direito. Olha, eu já fiz um post contando essa história. Eu fiz segundo grau de mecânica, né? Eu sou técnico em mecânica. Mas eu não tinha o dom da mecânica, entendeu? Uma vez na escola técnica eu esqueci, foi uma chave de boca dentro do cárter de um Monza. Só para você ter uma ideia. E aí meu pai tinha escritório de advocacia e eu fui fazer direito. Pensei, pelo menos eu vou ter um emprego, né? Quando eu me formar. Mas também não dei certo como advogado, porque eu não sabia cobrar, cara. Não sabia cobrar, nunca soube cobrar, nunca. A primeira ação, o primeiro cliente que eu tive na minha vida era um negócio tão simples, tão simples. Eu não me lembro qual era o dinheiro na época, mas cruzeiro, real, cruzado, não me lembro qual era, mas tipo assim, eu ia cobrar 5 mil do cara, eu estava muito nervoso, muito nervoso. Aí tinha um advogado no escritório, muito mais antigo que eu, advogado sócio, majoritário, lá, e eu era um simples desses advogados que a OAB agora que agora estão querendo fazer lei que não pode nem advogar no tribunal, né? Pois é, eu vi isso aí. Pois é, aí eu era um advogado iniciante, tal, tinha feito um estágio, mas eu não sabia que vou cobrar 5 mil, eu estava nervoso que ia cobrar 5 mil, é um negócio simples, eu só era uma petição. Aí o advogado me chamou e disse, não, cobra 50. Bicho, a diferença era essa, de 5 para 50. Se eu não me engano, era tipo uma conversão de separação e divórcio, já tinha separação, era um negócio simples. Hoje em dia não existe mais isso, né? Mas naquela época existia a conversão de separação e divórcio. Eu fiquei mais nervoso ainda quando o cara chegou na sala e... Quanto é? Eu falei, todo nervoso, 50. Ele pegou, tirou um talão de cheque, assinou e me deu o cheque. Quer dizer, não reclamou, não falou nada. Quer dizer, eu ia cobrar 5 mil, o negócio era 50. Só para você ter uma ideia, eu não sabia cobrar. E aí eu fui fazer concurso, comecei a fazer concurso, fiz para procurador da Fazenda, fiz para procurador do Ministério Público do Trabalho, fiz juiz federal. E o primeiro concurso que eu passei foi esse que eu estou até hoje, juiz do Amazonas. Sou daqui, né, mas... Sim. Coincidência, foi o concurso que eu passei, eu estava fazendo concurso aqui, fiz juiz estadual, passei. E
E um dia um psicanalista fez essa pergunta com relação já à carreira de juiz, né? Por que eu era juiz? Por que eu tinha feito concurso para juiz? Eu falei assim, olha, fui fazendo concurso, primeiro que eu passei foi esse juiz. Inclusive, eu tenho uma preocupação séria com relação a esse negócio de ter ou não vocação para ser juiz. Ele falou assim, não se preocupe, quem acha que tem vocação para ser juiz, esse que tem algum problema. Entendeu? Então, eu nunca me achei com vocação para juiz, eu estudo, eu pesquiso, eu sofro com as injustiças que eu vejo, entendeu? E hoje mesmo estava falando com o pai de um preso que morreu numa rebelião, sabe? O cara não tem mais processo, não tem mais nada, mas eu passei uma hora conversando com o pai, eu estava chorando há pouco tempo atrás, porque é um negócio muito pesado, entendeu? Para mim não existe negócio de arquivo, para mim são seres humanos, e a gente trabalha com processo e talvez eu não tenha vocação para ser juiz mesmo. Mas está, né? Mas está juiz aí há 20 anos já, professor? 30 anos. 30 anos? E o que o senhor observou nesse período da magistratura de mudanças, ou continua a mesma, eu acho difícil, né? Mas continua a mesma coisa de quando o senhor ingressou na carreira? Eu acho que está pior. Está pior. É para ser sincero ou é para fazer só live? Não. Quero que o senhor fale. É para falar. Eu acho que está pior, porque, olha só, antigamente se criou essa ideia de juiz ter que ser combatente da criminalidade, certo? O juiz tem que ser herói, o juiz tem que combater. Nós temos varas de combate, vara de combate ao crime organizado, vara de combate à violência doméstica, vara de combate ao tráfico. Como é que pode ser um juiz de uma vara de combate, gente? Sabe? Ou o cara é juiz ou ele é Batman. Não dá para ser juiz da vara de combate. Isso nunca, quando eu entrei na magistratura, nunca se imaginou, não teve uma ideia de ser uma vara de combate, cara. Entendeu? Nunca. Então, para mim, piorou. Quer dizer, hoje o juiz tem medo. Sim. Entendeu? O cara, para prender uma pessoa, pode fazer uma página, ele prende qualquer pessoa, não tem preocupação nenhuma. Mas para soltar uma pessoa, o juiz tem medo. Entendeu? Garantismo virou coisa de comunista. Outro dia eu estava dando uma entrevista para o jornal, se o senhor considera garantista, eu digo, meu amigo, se garantista for o cara que garante a aplicação da lei, da Constituição, da lei de execução penal, no meu caso, eu queria ser, né, garantista, porque, pô... É o mínimo. Porque é o mínimo, né, mas a gente não consegue ser garantista no Brasil. Impossível ser garantista. E garantismo virou ofensa, cara. Entendeu? É como se fosse coisa de comunista ser garantista. Eu já vi isso aí também. O juiz ele tem que encontrar espaços na lei para prender aquela pessoa que a polícia disse que é culpada de um crime. Não tem devido processo legal, não tem ouvir testemunha para saber se a pessoa é culpada. A polícia trouxe, disse que o cara é culpado, disse que o cara cometeu o crime, ele tem que ser culpado, tem que cometer o crime. Saiu no jornal, já era. O juiz não é mais juiz. Então é complicado, entendeu? Para mim piorou. E nesse período todo que o senhor exerce, o senhor desde o início está na vara de execuções? Não, eu comecei no interior do Amazonas, né? Eu fui juiz de Tabatinga, fronteira com a Colômbia. Depois fui juiz de Maués, a cidade onde nasceu, onde foi criada a industrialização e a produção do Guaraná, que você toma hoje, foi criado nessa cidade, foi inventado pelos índios Saterê. A cidade de Maués, a cidade que eu tenho um maior carinho, porque até hoje tem um Instituto Valuar de Jiu-Jitsu lá, né? Eu dava aula para as crianças, de jiu-jitsu, eu comprava kimono, mandava fazer kimono na costureira, pegava as crianças, dava aula de jiu-jitsu para elas, tinha um tatame na minha casa, tudo de graça, era um projeto que eu fiz, que eu morava numa cidade onde não tinha, para poder ter televisão, não tinha internet, não tinha nada, então
eu fazer alguma coisa. Eu sempre gostei da luta, né? Sempre gostei do jiu-jitsu, então eu dava aula de jiu-jitsu para essas crianças. Essas crianças cresceram, hoje fundaram o Instituto Valor de Jiu-Jitsu, tem mais de 200 crianças lá treinando de graça, só tendo que estudar, mostrar o boletim, sabe? É um projeto muito legal que agora está sendo ampliado para as comunidades indígenas. E depois que eu fui sair de Maués, vim para Manaus, fui promovido por acaso, né? Porque foi uma coincidência minha promoção, nem estava esperando. Normalmente o juiz fica pedindo para ser promovido, né? Nunca pedi, eu fui promovido por acaso. Um caso que não dá para falar o motivo, mas fui promovido. E é que às vezes as promoções são disfarçadas, né? É melhor tirar o cara dali, né? Vamos promover. Não, manda para ele. Manda ele lá para outro lugar lá, tá bom? Aí vim para Manaus, aí fiquei numa vara criminal durante uns 6 meses, aí depois já fui para a vara de execução penal. Sou o juiz da execução penal mais antigo do Brasil, com certeza. E aí, professor, com relação às suas pesquisas, o senhor tem algumas obras publicadas, né? E o senhor ainda, obviamente, agora pós-doutorando. O senhor, desde o início lá da sua carreira acadêmica, o senhor pesquisa sobre o mesmo assunto ou o senhor foi alterando o tema de pesquisa? O senhor fala muito sobre a questão da criminalidade. Eu alterei radicalmente, porque a tendência do aluno é ele tentar pesquisar uma coisa que ele já tem, já leu alguma coisa, já pesquisou alguma coisa, né? Então, alguma coisa que ele tem acesso, algum material de pesquisa que ele tem acesso. Essa semana mesmo eu falei com um delegado de polícia de Guarulhos, delegado da Polícia Federal, ele está pensando em pesquisar sobre as mulas que são presas no aeroporto, quer dizer, ele tem acesso àquele material de pesquisa. Então, sempre o aluno de direito ele procura algo que ele tem mais acesso. Nesse caso, eu acho até importante, mas na maioria dos casos é preguiça, né? A preguiça de mudar de assunto e pesquisar outra coisa. Então, como eu era juiz da vara de execução penal e eu já tinha acesso, já tinha lido muito sobre o sistema penitenciário, eu fui falar sobre execução penal no mestrado. Sim. Mas eu tenho uma tendência a falar de prisão sempre trazendo para o lado humano da coisa, da violência, que é a prisão, das pessoas que estão presas. E aí eu recebi uma crítica no meu mestrado, assim, tipo assim, falou, você usa muito adjetivo, você usa muito sentimento no trabalho, o direito parece que é meio antissentimento, o direito parece que... O direito tolhe o ser humano, o direito ele castra o ser humano, vamos ser objetivo e direto, né? Ele castra. Sim. Castra a criatividade, castra a liberdade de pensamento, a liberdade de crítica, a liberdade de reflexão. O direito, ele não só aliena a pessoa com a realidade da sociedade, mas o direito, ele castra a própria personalidade, o próprio sentimento, a própria emoção daquele profissional do direito. Não só pela frieza com que ele tem que lidar, mas é pelo próprio estudo, afastando ele do que acontece de concreto, de real na sociedade, já é uma forma de tornar ele frio, de tornar ele alienado, de tornar ele distante do que está acontecendo na realidade. Então, como eu sempre percebi isso e nunca quis perder esse meu lado, eu falava sobre isso. Eu falei, professor, mas como é que eu vou falar da prisão, professor? Vou falar da prisão que ela não cumpre os requisitos legais, de acordo com o artigo tal. Isso aí eu estou legitimando a prisão. Eu tenho que falar que a prisão ela é violenta, que a prisão ela mata, que a prisão tem rato, que a prisão tem barata, que a prisão é suja, que a prisão é fede. Assim que eu tenho que falar da prisão. Não posso falar da prisão de outro jeito, professor. Aí acabaram me passando, né? Me passaram, deram nota lá, eu passei. Acabaram passando. Me passando. Mas teve um professor que falou, tu quer fazer doutorado? Eu disse, eu quero. Muda de tema. E aí eu fui pensar num outro tema. Nessa época eu estava participando da Law Enforcement Against Prohibition, que foi uma agência da lei contra os agentes da lei contra a proibição, uma associação de policiais que nasceu nos Estados Unidos, mas não só de policiais, agentes da lei, mas foi fundada por policiais norte-americanos nos Estados Unidos que contra a proibição, policiais a favor da descriminalização das drogas. Uhum. Eu fazia parte, era um mero
um mero contribuidor, filiado aqui do Brasil, que pagava. A professora Maria Lúcia Caran, né, juíza do Rio de Janeiro, ela criou a Law Enforcement Against Prohibition Brasil, a LIP Brasil, fundou a LIP Brasil, e eu me filiei à LIP Brasil também. Tinha o doutor Zacconi, delegado de polícia do Rio de Janeiro também, muito meu amigo. E eu era só um filiado que assinava aqui. Aí eu, tendo que ir arrumar outro tema, né, comecei a perguntar, e agora, o que eu vou falar? E a Maluxa que falou, por que tu não fala das drogas? E aí o meu futuro orientador, que não foi o meu orientador do mestrado, já foi um outro orientador no doutorado, né, que foi o professor Salomão Checaira, também tinha porque na academia ainda tem isso, você tem que procurar alguma coisa que o teu orientador, né, aceite. E ele era favorável, ele era bem favorável a esse tema, né? E eu acabei começando a pensar sobre falar sobre droga. Mas, cara, impressionante isso, sabe? Quando eu comecei a pensar nisso, foi o primeiro start que viu. É esse meu tema, porque eu vi que, apesar de juiz há 20 anos, nessa época eu tinha 20 anos de magistratura já, 20 e poucos anos, eu não sabia nada sobre drogas. Como é que pode um juiz que prende pessoas? Eu era juiz da fronteira do Brasil com a Colômbia. Entendeu? Da fronteira na época do Pablo Escobar. O Pablo Escobar tinha acabado de morrer, eu era juiz da fronteira do Brasil com a Colômbia. Em Tabatinga, Letícia, lá eu era juiz da fronteira. Se tu me perguntasse o que era cocaína, eu ia te dizer, cocaína é um entorpecente. Gente, cocaína não é um entorpecente. Cocaína é um estimulante. Mas por que eu ia dizer que a cocaína é um entorpecente? Porque está na lei de entorpecente. Estava na lei de entorpecente. Você vê como o profissional do direito ele é alienado, ele olha a lei e acha que a lei é a verdade. E é condicionado, né? Também é condicionado. Só, lei de entorpecente, cocaína está na lei de entorpecente, a cocaína é um entorpecente. Cocaína nunca foi entorpecente, cocaína é um estimulante. Quer dizer, eu prendia pessoas, eu encarcerava pessoas, eu condenei pessoas, mantenho pessoas presas até hoje. Tá, mas hoje eu ainda sei, mas eu sempre fiz isso sem saber nada sobre droga. Nada. E eu posso dizer, cara, com certeza, 99% dos juízes não sabem nada sobre droga. Nada. Alguém vai dizer que tem uns que fumam, que cheiram, mas isso aí não é saber nada sobre droga. É conhecimento prático. Exatamente. Então, e isso foi o primeiro impacto que eu tive. Então, esse meu livro parece coisa de cara que quer mostrar conhecimento, né? Tem 700 páginas, mas são 700 páginas de coisa que eu não sabia nada. Eu ia ver, caraca, que isso aconteceu? Aí botava no trabalho. Caramba, olha isso, eu botava no trabalho. Tudo que eu via, que eu lia, que eu achava que um absurdo eu não saber, eu colocava no meu trabalho, entendeu? Como curiosidade de eu não saber mesmo, sabe? Sim. E acabou dando certo, né? Esse trabalho eu acho até que foi aprovado com mais laureas, né? Que fala assim, né? Na academia do que o meu mestrado, foi mais laureado do que o meu mestrado, tem aquele cum laude, né? Aprovado com laude, não sei o que, teve tudo isso no meu trabalho, com indicação para publicação, então, isso aí não teve no meu mestrado, eu publiquei na marra mesmo, já que era meu. E aí com indicação, foi finalista do Prêmio Jabuti, né, depois o livro e tudo. Eu acho que é mais por causa disso, entendeu? Eu tentei ser sincero e acabei que eu não deixei de usar sentimento e emoção. Eu começo o meu livro, meu trabalho de doutorado, falando de um rapaz que eu mandei para a prisão por causa que ele não conseguia cumprir o regime semiaberto. Eu mandei ele para o hospital de custódia para fazer um exame, uma perícia para saber se ele era viciado em crack mesmo. O hospital pegou fogo e esse rapaz morreu queimado dentro do hospital. Quer dizer, o sistema penitenciário, gente, é um sistema de morte, é um sistema de violência, é um sistema que reproduz violência. Você botar um cara lá por causa de droga, seja porque está vendendo, seja porque está comprando, é uma relação comercial que não está matando ninguém, não está, sabe? A pessoa, aliás, pode até matar, porque a pessoa pode ter uma overdose da droga, mas a maioria dos casos de overdose é justamente por causa da proibição. Isso eu estudei depois, porque a droga é misturada,
o cara não sabe por que foi misturada, ou o cara troca de fornecedor e vem uma droga mais pura do que aquela que ele estava consumindo, e aí ele acaba tomando overdose. Quer dizer, as overdoses, a maioria das overdoses de drogas são por causa da proibição, não são por causa da droga em si. Entendeu? Então, quer dizer, essa proibição, ela mata muito mais do que a própria droga, mata pessoas que estão indo para o trabalho de bala que chamam de bala perdida, mas é achada para a pessoa. É bala achada, né? Pois é, bala achada. Quer dizer, criança que está indo para a escola, entendeu? Pessoas morrendo que não tem nada a ver com o consumo, cara. Sabe? Se a droga é um problema da humanidade, desde as civilizações antigas, tem droga, que a gente resolva, investe em tratamento, para ter dinheiro, esse dinheiro todo que está escapulindo para o mercado paralelo, para o crime organizado, que se cobre de imposto, que se olhe para o tratamento em vez de gastar dinheiro com a polícia, prendendo essas pessoas, que acaba que a polícia não investiga mais nenhum outro crime. Você vai na delegacia hoje, você é assaltado, você ganha um BO, você é sequestrado. Eu mesmo fui sequestrado, ganhei só um BO, nunca fui nem chamado para ser ouvido. A polícia só trabalha com flagrante, não foi preso em flagrante, não tem mais investigação, não tem mais nada. Você é advogado, você sabe disso. Entendeu? Aí um estupro, um homicídio, um latrocínio que não tem investigação, acaba sendo arquivado lá sem autoria. Quantos processos tem sem autoria identificada, porque não tem investigação, mas é uma pessoa presa com maconha na Blitz e fica 10, 15 anos preso por causa de maconha, sabe? Aí aprendendo a cometer outros crimes, aprendendo violência no sistema penitenciário. A gente está sustentando uma instituição que aumenta a criminalidade, não diminui a criminalidade. Acaba sendo uma especialização, né? Uma especialização, uma alfabetização, um pós-doutorado, é tudo, depende do nível que a pessoa entra lá, porque ela aprende lá, ela vai aprender outras coisas lá. E ao que parece também, né, professor, a lei de drogas, essa de 2006, ela representa tudo aquilo que o nosso Código Penal já representa. É, na verdade, um crime é uma lei econômica, não de proteção à saúde pública. A saúde pública é só o mote que está escrito no texto, mas não a motivação dela. Porque se formos pensar o quanto realmente se gasta com isso, ao invés de investir em outras situações que pudessem melhorar, inclusive, e se for pegar também aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a maioria dos presos são presos provisórios e dentro desses presos provisórios a maioria é por tráfico de drogas. Mas todos são tráfico? O que realmente é o tráfico? Né? Então, é esse ponto que o senhor menciona aí, que por que não tem mais pesquisas como essa sua? E eu tenho certeza que depois que o senhor pesquisou, a sua atuação mudou muito a visão que o senhor enxergava, como o senhor aplicava a lei. Ou eu estou errado? Não, tá certo, apesar das consequências. Apesar das consequências. E agora, no pós-doutorado, o senhor mantém esse objeto de pesquisa? Não, refinou um pouco mais? Meu pós-doutorado praticamente não é de direito. É o seguinte, mas não é. Porque quando eu cheguei na Alemanha, eu não tinha ideia do que eu ia escrever. Mas quando houve aquela rebelião de 2017 aqui em Manaus, eu tinha uma ideia de escrever um livro. Morreram 56 presos, né? Eu tinha ideia de escrever um livro com 56 capítulos, 56 biografias de cada preso que morreu. E aí, na discussão com o meu supervisor na Alemanha, o professor Sebastian Scherer, eu falei que eu tinha essa ideia de escrever esse livro, mas que eu ia deixar para depois do meu pós-doutorado. Aí ele falou, por que a gente não faz esse teu trabalho como teu trabalho de pós-doutorado? E aí, fiz um projeto em alemão, né, lá para a universidade, lá para uma fundação que trabalha com a universidade, e eles aprovaram. Então, esse meu trabalho é um trabalho meio que eu tento desenvolver mais esse lado humano, porque
não é um trabalho de direito, é um trabalho, é um exercício até literário, porque eu tento fazer crônicas, porque não é uma biografia, nasceu no dia tal, tal. Tento fazer crônicas que humanizem as pessoas que morreram na rebelião, apesar dos crimes dela. Não nego os crimes, digo quais são os crimes, sim. Mas tento falar da infância, estou entrevistando pai, mãe, irmão, tento falar da infância daquela pessoa, da adolescência, como é que ela entrou no crime, como que não entrou, o porquê. A maioria não teve pai, a maioria foi criado pelo irmão, a mãe trabalhava, o irmão mais velho criava. Quer dizer, tento contar toda a história da miséria, da pobreza. Alguns eram ribeirinhos, caboclos, que moravam na beira do rio, na alagação, certo? Em casas de palafita, e eu tento contar essas histórias, uma biografia de cada um dos presos que morreu de uma forma de crônica, entendeu? É isso, é um trabalho difícil para mim, porque eu tenho que ouvir, esse pai que eu estava falando hoje era de uma dessas crônicas, entendeu? Eu tenho que ouvir os familiares dos presos e isso dói muito, né? Que às vezes eu choro junto e fico remoendo esse negócio. Eu acho que a rebelião de 2017 só vai acabar para mim assim, quando eu terminar esse trabalho, porque até hoje ainda estou nela. Foi bom o senhor tocar nesse assunto, porque, e aí a gente tem números totais aí de mais de 700 mil presos no Brasil, atualmente, e aí o CNJ informa ali, inclusive, que se fossem contar, inclusive, os mandados não cumpridos, os mandados em aberto, teríamos 1 milhão de presos. Imagina 1 milhão de presos, né? E aí não fazem diferenciação se presos definitivos, olha, com sentença definitiva, ou se presos provisórios, mas olhem os dados, tá? Como o senhor tocou nesse ponto, 2017, eu queria lhe perguntar, eu sei que o senhor já deu outras entrevistas, já conversou sobre isso, o senhor enfrentou outras rebeliões nos mesmos moldes que essa de 2017, ou essa foi a mais impactante, assim, nesses termos que aconteceram? Não, em termos de desumanidade, não tem proporção. Não existe a mais, a pior, bicho. Não existe a melhor, a pior, não existe. O esforço é não se tornar frio. O esforço do profissional é que cada uma rebelião que tenha uma morte que seja tão violenta quanto uma que teve 56. Tá? A primeira rebelião que eu me lembro, eu não era nem juiz, né? Meu pai era secretário eu não era nem juiz de execução penal, né? Meu pai era secretário de segurança, eu fui na rebelião, ele estava lá falando com os policiais. Engraçado que tinha um preso que me conhecia por causa do jiu-jitsu. Aí estava lá no meio do fogo, ele só, vai lá. Eu estou lá no meio do fogo, eu fiquei todo sem jeito, né? Porque eu não imaginava. Puxa, pô, o cara é filho do secretário, é amigo do juiz, de um preso. Aí era um cara que me conhecia do jiu-jitsu, eles estavam. A polícia não tinha entrado porque a penitenciária estava desabando, estava pegando fogo. Eu entrei e levei água pro pessoal, porque ainda não tinham entrado com água, porque estava fumaça, então precisava de água. Eu levei água, aí a polícia viu como eu tinha entrado, a polícia viu que estava seguro, não ia desabar, acabou entrando. Eu acabei ajudando a polícia nesse dia. Foi a primeira rebelião. A segunda que mais me marcou foi uma que eu já era juiz da execução penal, numa cadeia antiga que tinha aqui em Manaus, não existe mais, já foi fechado. Era uma cadeia pensilvânica, construída no estilo pensilvânico, panóptico mesmo, sabe? Daquele estilo antigo. De 1907, essa prisão foi construída em 1907, na época 1907? Da 1907. Funcionava até 2017. E eu via os presos cortando a orelha dos outros presos, jogavam-se pela janela a orelha dos presos, e eu via os funcionários catando as orelhas, achando que iam poder depois costurar a orelha, botar no lugar. Essa foi a primeira rebelião que me marcou, a violência dos presos cortando a orelha, estavam cortando a orelha dos que tinham cometido crimes sexuais, né? Várias vezes eu conheci presos depois sem orelha, com cabelo grande, assim, para esconder, que estava mutilado. Coisa de idade média mesmo, sabe? E
E depois teve uma outra que me marcou também muito, que foi já no Compage, que foram 16 mortos, que a Secretaria de Segurança estava negociando com os presos os corpos, porque ela não queria deixar... A rebelião já tinha acabado, mas tinha corpo dentro da prisão, e a secretaria não queria que a imprensa chegasse e fotografasse aqueles corpos enfileirados no chão, tipo para fazer um carandiru e tal, para não ser... Sim. E aí a gente tinha que negociar os corpos para poder entregar os corpos antes da imprensa entrar, porque um dos pedidos dos presos era que a imprensa entrasse, senão a imprensa não vai entrar enquanto não entregar os corpos. E nessa eu fiquei umas 4, 5 horas dentro de uma sala, com 8, 10 corpos, os corpos vinham vindo, e a gente andava na sala desviando de corpo, desviando de poço de sangue. Cara, eu não fiz faculdade de Direito, não tem nada na faculdade de Direito que te prepare para isso, entendeu? E eu podia muito bem dizer, não estou no plantão, isso aqui já acabou o horário do meu expediente, eu não vou. Mas são pessoas que estão morrendo lá, são pessoas que estão numa instituição do Estado. A gente do Estado tem mania de dizer, olha, eu sou juiz da execução penal, então só tem a ver com a execução penal. Eu sou juiz da infância, só tem a ver com o juiz da infância. Teve uma vez que uma criança chegou na vara de execução penal, estava no balcão, e a funcionária começou a conversar com ela. Oi, tudo bem? Ela era filha estava com uma mãe, né, que foi ver o processo do marido. Eu disse, oi, tudo bem? Como é teu nome? Disse, meu nome é João. Então, oi, João, tudo bem? E veio aquela pergunta que sempre fazem. O que você vai querer ser quando crescer, João? Aí o João falou assim, quando eu crescer, eu quero ser ladrão para poder morar com o papai. Ele estava preso. Aí a funcionária, porque os meus funcionários me conhecem, quem trabalha comigo me conhece, mandou me chamar. Se fosse outro, só isso não é problema meu, isso é problema de juizado, não tem nada a ver com psicólogo de criança, não. Eu peguei a criança, levei na psicóloga que tinha no fórum, tentei conversar, trouxemos, tentamos conversar, tentamos explicar para ele que aquilo não era legal, que aquilo não era bom, tal, não sei o quê. Sabe? Mas o funcionário público como todo, de forma geral, o funcionário público, ele tem tendência a carimbar aquele papel do departamento dele, passar por outro departamento, e não interessa o ser humano que estava naquele carimbo de papel, entendeu? Isso é uma luta constante para você não se deixar violentar por isso, não se deixar de ser humano, né? Porque é o tempo todo te forçando a deixar de ser humano no funcionalismo público. Não só como juiz, no funcionalismo público em geral. Entendeu? A tendência é você cumprir o seu expediente, carimbar aquele papel e não ver nenhum humano, porque teu salário está no final do mês na conta, entendeu? Tu passou no concurso, está registrado, tu tem tua aposentadoria garantida e a meritocracia diz que tu teve mérito de chegar nesse local e paciência quem não conseguiu, entendeu? Isso é muito errado, cara. Isso é muito desumano pro próprio funcionário público, porque eu tenho certeza que tem muito sofrimento nisso. E assim, um engessamento a ponto de simplesmente ser menos um processo, é mais um número. Mas isso, eu vi uma entrevista que o senhor falou, é uma coisa que eu penso parecido, essa concepção fria é só quando são pessoas distantes. Mas se fosse um parente, uma pessoa próxima, eu quero todos os direitos e garantias. Enquanto é o outro, joga lá dentro e esquece da chave. É mais ou menos isso. Às vezes até aparece... Você sabe a história do rei do porco? Não. É o seguinte, o rei estava vendo o porco sendo sacrificado, e estava sendo levado para ser sacrificado, e o porco berrava, o porco berrava. E aí o rei ficou com pena do porco, chamou os caras, olha, cara, tá vendo que o porco está sofrendo, cara? O porco está sofrendo, está berrando aí, está sofrendo o porco. Não façam isso. Sou o rei, estou mandando. Aí o cara chegou e disse, tudo bem, rei. O senhor é o rei, o senhor está mandando, mas e a natureza, e a tempestade tem que sacrificar algo, porque senão o nosso reinado vai ser punido. Ele pensou, sacrifica a vaca. Ele não está vendo a vaca. Ele estava vendo o porco. Está longe da vaca. Boa.
Eu contei essa história por ocasião, eu fiz um artigo sobre isso, foi até a convite do meu amigo Alexandre Moraes da Rosa. Grande! Você conversou com a gente aqui. Eu fiz um post sobre a história do porco e da audiência de custódia. Aí, pô, vou lá, porque tu não escreve um artigo, porque tu não escreve um artigo, eu acabei escrevendo um artigo, mas não. Sabe o que não? O direito, cara, às vezes, a gente consegue falar uma coisa num espaço tão pequeno, mas o direito exige que você faça um artigo, você acaba ficando prolixo, entendeu? Você acaba estudando para ser chato, entendeu? O direito é mais ou menos, tu estuda para ser chato, tu estuda para ser prolixo. Bastava um post, não precisava escrever um artigo, mas eu escrevi o artigo, já que estavam pedindo, eu acabei escrevendo o artigo. Mas a história é essa, porque o juiz na audiência de... Por que tem muito juiz que não gosta de audiência de custódia? Por que a audiência de custódia é importante? A audiência de custódia é importante, mesmo que não sirva para nada, para a pessoa ver a pessoa que está indo presa, só ver. Exatamente. Se ela está berrando, se ela está gritando, se ela está chorando, não interessa, só veja quem você está carcerando. Entendeu? É isso, a audiência de custódia é só para ver, só para você não dizer assim, ó, sacrifica a vaca. Entendeu? Tá. No ponto. Mais ou menos isso, entendeu? Por isso, e aí eu acabei escrevendo um artigo, mas não precisava, eu te disse agora em meia palavra, tá dizendo, mas o direito te força, eu vou escrever um artigo sobre isso. Imagina a chatice que vai ser, cara. E nesse ano de 2017 começou atípico, né? Porque o senhor estava de férias ali. E daí era um recesso, né? Era recesso, enfim, recesso forense, né? Depois o senhor entrou de férias. Depois eu entrou de férias. Inclusive, um dos motivos de eu responder o processo de mérito no CNJ é porque eu pedi férias. Porque eu me afastei. Porque eu me afastei em plena crise do sistema prisional. Mas, pô, se foi o tribunal que me deu as férias, pô, então não me desse. Foi o RH que deu, né? Pois Tá, de recesso forense lá daí, né, estourou todo aquilo que aconteceu lá, aí no Amazonas. Como é que foi esse contato para que então o senhor pudesse interceder, né, junto àquele acontecimento ali e aquelas horas todas que envolveram? O secretário ligou para minha assessora me telefonou e eu não queria ir porque o secretário, porque até assim, né? Secretário de Justiça e Segurança, juiz da execução penal, sempre tem, isso é no mundo inteiro, não é só aqui, sempre tem atrito, porque é fiscal, claro, né? Então eu não tinha um contato muito bom, mas aí ele veio na minha casa, bateu na minha porta. A segunda vez que a Polícia Federal veio aqui na minha casa. Ele era da Polícia Federal, o delegado. Aí trouxe colete à prova de bala e tal, não sei o quê. Você não precisa disso, não precisa, não sabe como é que tá e tal. Eu peguei, já era 11 horas da noite, aí fui com ele. Mas, na verdade, quando eu cheguei, a rebelião já tinha acabado. Os presos não tinham entregue os reféns, mas não estava tendo mais morte quando eu cheguei, entendeu? Se eu evitei de ter morte, eu não sei porque foi evitado, entendeu? Eu sei que não teve mais morte depois que eu cheguei. O que eu fiz? Como eu tenho alguma experiência, né, de rebelião, e isso eu acho uma coisa errada na segurança pública, sabe? Os policiais que se aposentam e têm muita experiência não são mais chamados, sabe? Eu conheço vários coronéis que vão para a reserva, aí vão fazer balé, vão fazer dança, vão fazer qualquer coisa, mas não são chamados mais para discutir a segurança pública. A gente tem muito mais experiência do que um tenente que acabou de entrar. Está entendendo? Então a segurança pública ela não tem um núcleo de inteligência, não dessa inteligência de investigação, mas um núcleo de inteligência de agrupar conhecimento sobre o que ela discute, entendeu? Então, cheguei lá, era vários novatos, entendeu? Que não sabiam o que fazer. Os presos tinham invadido o regime semiaberto. Eu falei assim, olha, vocês não podem deixar os presos no regime semiaberto, vocês vão deixar que essa rebelião ela dure para sempre. Porque no semiaberto tinha plantação, tinha
tinha até cabeça de gado no semiaberto, de cabrito, sabe? O cara que quisesse fazer churrasco durante um mês lá, ele ia fazer um mês de churrasco, e a rebelião não ia acabar nunca. Aí eu peguei e disse, olha, eu vou falar com o preso. Aí me deram um rádio, o preso estava com o rádio lá, eu vou falar com o preso. Olha, primeira condição que eu tenho para começar a conversar com vocês é que vocês não saiam do regime semiaberto. Saiam do regime semiaberto, porque aí eu usei para os policiais eu usei o argumento de que a rebelião não ia mais acabar. Para os presos eu usei o argumento de que eles estavam prejudicando os colegas do semiaberto. Eu disse, olha, vocês estão prejudicando. Tudo isso é experiência, cara, entendeu? Quando você está dialogando com preso, polícia, não sei o quê, você tem que saber o que falar. Sim. Entendeu? Aí para os presos eu falei assim, olha, vocês estão prejudicando os presos. Nada disso é mentira. Claro. Nada disso é mentira. Mas você tem que saber o que você fala. O que você fala para o preso e o que você fala para a polícia. A polícia estava errada de deixar os presos ir para o semiaberto porque a rebelião não ia acabar nunca. E os presos estavam prejudicando, os presos do fechado estavam prejudicando os presos do semiaberto, se misturando com eles lá e fazendo a rebelião passar para o semiaberto. O cara do semiaberto está para cumprir a pena dele, para sair, para prejudicar o cara. Aí eu falei isso, olha, se vocês não saírem do semiaberto, vocês estão prejudicando o pessoal do semiaberto, eu nem vou conversar com eles. Sabe o que os presos fizeram? No semiaberto tinha outro rádio. Eles mandaram o rádio para os presos assim, olha, quem fugiu, fugiu. Quem não fugiu, não foge mais. Pode voltar. Eles, tá na câmera, os presos voltando de fila, porque tinha um buraquinho assim só. Aí eles voltando de fila, entrando para dentro do regime fechado. Os presos entrando para dentro do regime fechado. Os presos voltando para a penitenciária. Eles mesmos pegaram tijolo e taparam o buraco. Durante a rebelião, eles taparam o buraco do fechado para o semiaberto. Só porque eu pedi. Aí depois pedi para soltar mais 3 reféns, porque eles estavam com 11. Soltaram 3 reféns, soltaram os 3 reféns, e aí começou o diálogo e tal, queriam negócio de transferência de preso da penitenciária federal, eu falei que não dava, porque se eu dissesse que eu ia dar, eu não podia ser o juiz do processo depois. Sim. Algumas coisas, na verdade, a rebelião ela foi um fato criado para matar os membros da outra facção, que eles perderam a mão, acabou os outros presos que tinham desavença, resolvendo as desavenças no meio da rebelião. E acabou tendo essa quantidade de morte toda. Mas então eles estavam querendo acabar a rebelião. A minha presença era só mesmo para garantir da polícia não entrar matando, não Sim. entrar atirando. Sim. Entendeu? Era só isso. Então eles entregaram o refém, depois pediram para entregar os outros reféns de manhã cedo, quando tivesse claro. Aí eu voltei para casa, aí depois a polícia veio me buscar de novo aqui em casa, eu voltei. Aí tive um contato mais direto com os... Não são líderes, né? Porque quem negocia nunca é líder. É o testa de ferro do líder que ele manda negociar. Aí entregaram os outros reféns e acabou a rebelião. Quer dizer, foi isso. E aí teve a pior parte para mim, né? Que foi a parte dos corpos, né? Sempre a parte dos corpos é a pior para mim. Caso você vê a cabeça de uma pessoa que você já falou, que você conheceu, sabe? Essa é uma coisa que é indescritível, você ver a cabeça de uma pessoa que você conheceu fora do corpo. Indescritível, indescritível. Não dá para descrever. Pois é, porque esses vídeos eles acabaram tomando e viralizaram, né, no WhatsApp, principalmente naquela época, dessa violência, essa grande violência que se percebeu lá, né? Cabeças arrancadas, cabeças jogadas. Para o senhor ali, teve alguma investigação posterior a isso para entenderem ou chegarem a algum entendimento dos motivos além desses que o senhor já mencionou? Ou não? Olha, essa questão do crime organizado, das mortes e dos responsáveis pelas mortes, o processo ainda está em andamento, né? A mim, se eu quisesse falar, eu podia. Não, claro, com certeza. Só para entender. Mas a minha impressão, sem ter nada a ver com o processo, é de que foi isso, entendeu? Uma facção querendo com ordem para matar os presos da outra, e nessa balbúrdia toda acabou morrendo pessoas de outros tipos
de prestação de contas, entendeu? Um cara, por exemplo, está tendo a briga do José com o João, eu não gosto do Paulo que está aqui, eu já vou meto a faca no Paulo no meio da briga do José com o João, entendeu? Acaba entrando na conta, no caso. Exatamente. Esses que... professor, depois desse acontecimento, acabaram lhe procurando, até com a sua experiência, algum organismo internacional, porque provavelmente isso ganhou mundo, né, fora do Brasil, por conta da dimensão que tomou, por conta das redes sociais, enfim, principalmente o WhatsApp. Teve algum tipo de organismo internacional que entrou em contato, até para saber os motivos, para saber sobre esse acontecimento? Sobre o acontecimento, não. Teve não? De me oferecer segurança, até asilo, quiseram, porque o jornal Estadão, Estado de São Paulo, publicou na primeira página: juiz que negocia rebelião é suspeito de participar de facção. Aí, pô, como uma facção tinha matado a outra, óbvio que eu entrei em risco da outra facção. Sim. Não de Manaus, entendeu? Porque os presos de Manaus todos sabem do meu trabalho, conhecem meu trabalho, mas, pô, e o Brasil? Imagina, morreram os presos do PCC, aí um cara do PCC de São Paulo disse: esse juiz aí estava ligado à facção que matou o pessoal do PCC lá em Manaus, não sei o que. Já pensou isso? Aí teve organismo internacional que entrou em contato comigo, preocupado com a minha vida, assim, de ameaça de morte, essas coisas. Não, é uma irresponsabilidade, uma divulgação irresponsável. E os danos de morais estão até hoje no despacho inicial. No despacho inicial? Mas é processo eletrônico já ou processo físico ainda? Já é eletrônico. Já. Pelo menos isso. Mas me diga uma coisa, que a gente, né, já conhece sua atuação e a sua crítica com relação à questão do sistema penitenciário. Né? Eu vou lhe fazer uma pergunta, espero que o senhor não me xingue, mas tem alguma solução ou algumas soluções para isso que a gente enfrenta hoje no Brasil? Ou não? Tem algo que se possa fazer amenizar? O problema do direito é justamente esse. A gente é limitado ao direito e acha que vai ter uma solução no direito. Entendendo? O pensamento está compartimentalizado. Não é só o cara do carimbo que manda para o outro cara do carimbo e o outro manda carimbo. Até o nosso pensamento está virando carimbo. Sim. Está entendendo? A gente pensa naquele nosso estreito quadrado de pensamento e acha que vai resolver o problema da sociedade naquele nosso estreito quadrado de conhecimento. E o mundo não é jurídico. O mundo é social, é psicológico, é psicanalítico, sabe? É histórico. O mundo sabe? Eu gosto de dar esse exemplo quando eu vou dar palestra. Você vê um fórum, aí tem a vara civil, imagina um fórum com uma vara civil e uma vara criminal. As varas criminais de um lado, no corredor, e as varas civis do outro lado, do corredor. Tá? Aí, num lado das varas civis, está um cara lá pedindo indenização, como essa que eu pedi, do Estadão, pedindo indenização porque a mala extraviou, pedindo indenização porque o nome dele foi posto no SPC e no Serasa, porque cobraram lá no boleto dele, e ele pedindo indenização por causa disso. Esse cara que está pedindo indenização, como eu, como você, tivemos água encanada, tivemos saneamento básico, tivemos comida, tivemos educação, tivemos saúde. Né? No outro lado, na vara criminal, na fila das varas criminais, tem um cara que furtou um celular, ou que estava com droga, não sei o quê. Se você for ver a vida dele, ele não teve educação, ele não teve saneamento básico, ele não teve saúde, muitas vezes não teve nem pai nem mãe, tá? E o principal, não teve nem comida, gente. Não teve comida. Agora, estamos punindo ele, dando pena de 10, 15 anos para ele, o outro está pedindo indenização porque... Me diz um lugar no fórum, qualquer porta do fórum, que o cara possa pedir comida antes de roubar.
Não existe. Não tem essa porta. Tem porta para eu punir o cara que roubou, tem porta para eu dar dinheiro pro cara que a mala extraviou no voo para Miami, mas não tem um lugar para pedir comida. O cara pode pedir o dinheiro da mala dele que extraviou, mas não pode pedir comida. Porque o cara que pede o dinheiro da mala que extraviou tem comida. Bom, mas nesse sentido que o senhor está falando, né? Acho que foi no ano passado, tivemos aí um julgado no STJ de furto de alimentos que tinham sido descartados, ou seja, estavam fora do prazo de validade, já, né, descartados no lixo, e aí o supermercado verificou que foram furtados do lixo. Imagina, um caso desse que dava 30, 40 reais, se eu não me engano, chegar até o STJ, e aí felizmente, né, algumas mentes ainda assim, brilhantes, vamos dizer assim, que além de ser um absurdo, obviamente, mas discutir o fato disso chegar no STJ. Além do que, mas ainda era propriedade daquela pessoa no momento que ela descarta, está no lixo, é lixo. Não é nem, olha, não sabe se discutindo nem que está dentro do estabelecimento. Eu já descartei, porque para mim não serve mais. Afinal de contas, eu sou um empresário, não serve mais para mim aquilo, né? Mas o furto de comida, entre aspas, estragada, fora da validade, isso está no sistema criminal. Está sendo tratado no sistema criminal. É um contrassenso absurdo. E daí a gente observa isso em tantos lugares que nem o senhor disse, cada vez mais desumanizado. Humanidade passa longe. Sabe o que eu fazia quando eu era juiz no interior? Sabe que juiz no interior é juiz, padre, prefeito, né? Aquele negócio. Chuta e cabeceia. Chuta e cabeceia. Aí no interior tem muito supermercado que deixa o produto vencer, né? Não tá nem aí, pô, o cara, sabe? Aí eu ficava procurando quando os produtos estavam perto de vencer. Aí eu ia lá com o dono do supermercado e dizia, olha, isso vai vencer, eu vou vir aqui, vou aprender, não sei o que, se só não liberar para a penitenciária. Aí os caras doavam, sabe? Doavam macarrão, doavam arroz, para os presos fazerem as comidas dele, porque as comidas vinham estragadas, vinham não sei o quê. Sim. Aí eu conseguia comida para os presos assim, ameaçando os comerciantes da blitz de produtos vencidos do supermercado. Aí me doavam comida para os presos. Sim, porque, inclusive, também, não uso mais nada com aquilo, né, professor? Como? Se não trocarem com seus fornecedores, eles não vão fazer mais nada com aquela comida. Caso lá, eles iam fazer, vender. Iam vender aí. Nossa, que barbaridade. Professor, a gente discute também... Não sei qual foi o livro que eu li, mas a Nestlé, quando ela lançou o Leite Ninho na África, a propaganda era de que o leite ninho era melhor do que o leite materno. Até. E tinha muita mãe que parava de dar... Aí o que acontece? A água não era limpa, faziam leite... Morreram várias crianças na África no lançamento do leite, desse leite da Nestlé. Eu não me lembro qual foi o livro que eu li isso. Como a gente está numa live aqui... Não, mas é interessante isso. Porque também surgiram as campanhas de fomento à alimentação, à amamentação. Então, eu acho que também tem referência a isso, se eu não me engano. Aqui, claro, no Brasil não diretamente, mas acho que também tem referência a isso. Porque substituir pela amamentação pelo leite industrializado, nesse caso. Pois é, e ainda mais na África, imagina. Suja, né? Causava diarreia e tal, muita criança morreu por causa disso. Não sei se foi um livro do Beckman, que eu não sei qual foi o livro, mas como a gente está aqui na informalidade... A Cris Bazani colocou aqui, foi um vídeo, um documentário sobre a Nestlé. Ela mencionou aqui na nossa conversa aqui. Vários. Eu vou comentar alguns aqui que estão lhe mandando abraço, várias mensagens enaltecendo e falando do seu trabalho, né? Algumas mensagens aqui... Colocou aqui a Ângela. Me perdoe, doutor Valois, mas a nossa justiça brasileira é um lixo. O senhor é um dos pouquíssimos que nos dá esperança. Tem algumas coisas falando sobre o juiz, enfim, né?
Tem vários aqui, acabou passando, desculpe, mas a gente vai conversando e as mensagens vão passando. Quero agradecer todo mundo aí, pô. Faz tempo que eu não faço live. Não, espetáculo aqui. Primeiro, quero agradecer a todos que estão nos prestigiando, principalmente o professor Valois, que uma figura sensacional. Há tempos eu gostaria de conversar, professor, daí a gente conseguiu essa brecha aí na agenda. Fora o meu erro do horário, né? Mas acho que eu estou perdoado por enquanto. Não é agenda, não. Eu tenho evitado mesmo, sabe? Muita bronca, cara. Sabe? Toda exposição na internet está se tornando um negócio meio pesado para mim. Depois desse bloqueio das minhas redes, pelo CNJ, sabe? Só para tu ter uma ideia, eu tirei férias porque até a minha manhã estava me dando gatilho, porque toda vez que eu acordava de manhã era uma notificação no WhatsApp, intimação da corregedoria. Isso estava me fazendo tão mal, que eu tirei férias agora, porque é ruim, cara, é muito chato isso, sabe? É um negócio assim... Não, claro, imagina, não tem nem... E eu me sinto privilegiado, assim, com o pessoal aqui, para a gente poder conversar, assim, de maneira informal, mas com conteúdo que o senhor tem de sobra, tá? E assim, sem sombra de dúvidas mesmo. Diz uma coisa, o senhor também palestra, né? O senhor já palestrou em quais lugares do Brasil, em quais estados que o senhor já conseguiu... Eu sei que no Rio Grande do Sul o senhor... acompanhei aqui não sei, a última vez que o senhor esteve no Rio Grande do Sul, lembra? A última vez que eu estive no Rio Grande do Sul, acho que foi em Santa Maria. Santa Maria? Foi um congresso de direito penal em Santa Maria. Os caras queriam até me buscar de carro lá no aeroporto, senão eu vou de ônibus. Porque eu prefiro sabe o que? Às vezes o cara vai chateado que vai te buscar, entendeu? Santa Maria é longe, né? Umas 3, 4 horas, né, de Porto Alegre. Longe. O cara vai chateado que vai te buscar, tem que conversar com esse cara, porque não sabe nem quem é, entendeu? Aí eu não pode enviar esse cara, só ele não precisa me mandar buscar, não. O cara me dá uma passagem de ônibus, porque eu vou de ônibus. Eu fui amarradão lendo no ônibus e tudo. Pedi para ir um dia antes, voltar um dia depois, porque também é cansativo, né? Claro, foi Santa Maria a última vez. Mas no Brasil, eu acho que os únicos lugares que eu nunca fui, foi Mato Grosso, Sergipe. Não, Sergipe eu fui, mas não... Foi um negócio eu era do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e eu fui pelo Ministério da Justiça, algo de pena alternativa, assim, convite para o Valois mesmo, não fui. Sergipe, Mato Grosso, acho que só. Ó, não, aqui passou. Roraima, você chama de Roraima, né? Roraima. É Roraima. E Rondônia. Não, Rondônia já fui. E o Acre. Não fui no Acre. Acre, Roraima, e Mato Grosso e Macapá. Os 4 que eu nunca fui. Conhece todo o Brasil, né? Palestrando, conversando. A Cris Bazani colocou aqui, ó, em 2019 foi no Paraná, Londrina. Ó, em 2019. Eu nunca fui a Paraíba também. Não. Aqui, ó. Na Paraíba também, Ângela Bezerra. Nunca fui a João Pessoa, na Paraíba nunca fui. Eu fui para Paraíba uma vez, mas para fazer um curso sobre drogas, na época que eu era juiz de Tabatinga. Um curso da Polícia Federal, mas aí como diz em São Paulo, eu cabulei aula. Professor, se hoje... Vamos fazer uma pergunta, se a gente está nessa informalidade, que se hoje o senhor fosse escolher um outro ramo para atuar, que não fosse o direito, o que o senhor atuaria? O pessoal perguntou de Recife e Aracaju. Já tive em Recife, já tive em Aracaju. Já teve? Aqui, aham. Qual foi a tua pergunta mesmo? O que se o senhor hoje, tá, eu não quero mais fazer direito.
Para qual área o senhor migraria? Psicologia, alguma ciência social, algo que envolvesse um outro olhar da humanidade? Cara, eu ia ficar dando aula de jiu-jitsu. Boa, senhor. Não, eu vi que o seu perfil... Agora você tá que nem a minha mãe, porque a minha mãe, a minha mãe, que a minha mãe não esteja nos escutando, espero tomar que ela não tenha todo na... Ó, aqui, ó, já tá falando, ó, aqui, ó, a senhora, como é que é o nome da sua mãe? Ilsa. Ó, a Ilsa, dona Ilsa, aqui, ó, o Valois já tá falando da senhora. Quando eu passei na faculdade, né, quando eu era advogado, aí eu parei de advogar, fiquei estudando para concurso, aí ela reclamava, pô, tu não tá trabalhando, isso que mãe, como é que eu não tô trabalhando, eu tô dando aula, eu dava aula de jiu-jitsu. Aí ela reclamava que eu não estava trabalhando. Por isso que eu disse, tá igual a minha mãe, pô. Eu vi que o senhor postou hoje, falando ali que a vocação de professor, no caso, né, para as artes marciais, o senhor descobriu há pouco tempo, dando aula para o seu sobrinho e para o seu filho, né? Isso é algo que lhe completa também a parte do jiu-jitsu? Olha, eu não sei se o jiu-jitsu me completa, ou se eu não consigo... Olha, eu comecei na luta com 9 anos de idade. Então eu já não sei diferenciar. É tipo, ó, meu pai é ateu, né? Meu pai é ateu. As pessoas perguntam se eu sou ateu. Eu falei, eu não sei te dizer. Porque como eu não tive uma educação, eu tenho uma espiritualidade até evoluída e tal, não sei o quê. Acho que quem faz o bem recebe o bem, quem faz o mal recebe o mal. Tem alguma energia aí que eu não sei explicar. Mas como eu não tive essa educação religiosa, eu não digo que eu sou ateu, porque o ateu é aquele cara que teve educação religiosa e quer dizer que Deus não existe. Deus não existe. Nem isso eu tenho, porque eu não, sabe, eu não tenho essa necessidade de dizer que Deus não existe. Entendeu? Não tenho essa necessidade. Eu acho que se ele existe, ele está olhando por mim, que estou tentando fazer o bem, que estou tentando ajudar, que estou tentando fazer, sabe, que estou tentando olhar o próximo. Se ele existe, ele vai olhar por mim. Se ele não existe, eu estou bem comigo mesmo, fazendo bem a si mesmo. Entendeu? Então uma coisa... É mais ou menos o que tem a ver com o jiu-jitsu. Eu não sei se o jiu-jitsu faz parte de mim, se eu faço parte do jiu-jitsu. Eu não sei, porque foi tão pequeno que eu comecei a lutar. Foi tão pequeno que eu comecei a lutar, sabe? As pessoas perguntavam, Való, tu vai obrigar teu filho a lutar? Eu falei, não vou obrigar meu filho a lutar, ele vai lutar se ele quiser ganhar mesada, se ele quiser ganhar presente. Boa. Essa é uma boa. É brincadeira. E me diz uma coisa. Isso é brincadeira. Meu filho começou a treinar adulto já agora, porque tinha treinado criança, depois voltou a treinar comigo agora. O senhor mencionou lá antes, né, sobre a pesquisa que o senhor está fazendo. Em que fase que está a pesquisa do pós-doutorado? Está ainda inicial? Ainda está na coleta de dados? Não, eu estou atrasadíssimo, a né? Porque a minha bolsa já acabou, eu não terminei o trabalho, o meu orientador pergunta, e aí, Valor? Pô, sabe, a pandemia me atrapalhou muito, porque é trabalho de entrevista, claro, né? Então, como na pandemia, ficou complicado trabalhar com entrevista. Então, ficou parado esse tempo da pandemia um pouco, mas eu já tenho 50 entrevistas e 50 crônicas. São 56, faltam 6. Aí, mais a conclusão e tal, não sei o quê, mexer um pouco na introdução, acho que no final do ano acaba. Boa. No final do ano, depois do senhor defender, né, a pesquisa, não, o trabalho... Não tem defesa. Não tem? Poxa, tá, mas depois que o senhor findar, eu quero conversar de novo. Beleza. Depois que o senhor findar, vamos conversar de novo. Inclusive, esteve aqui em Tramandaí, apresentando um documentário sobre sistema carcerário feminino. Minha irmã Lúcia botou um coraçãozinho aí, tomara que ela tenha entrado só agora.
Já teve gente mandando abraço para sua mãe, enfim, teve um monte de gente aqui. Meu pai é muito machista, né? Então meu relacionamento da minha mãe com meu pai. Minha mãe ficou sem trabalhar há muito tempo e tal, não sei o quê. Minha mãe terminou o doutorado dela, ela é minha professora de química. Ela fez o doutorado dela com 60 anos. Bah, que guerreira. Guerreira, gente. Tá louco. Professor, teve aqui apresentando o Olha para Elas, um documentário sobre o sistema carcerário feminino aqui no Rio Grande do Sul. A Cris Bazani está falando que a minha irmã tá aí desde o começo. Então, já pegou toda a fofoca. Já vai passar quentinha a fofoca. O pessoal esteve aqui falando sobre isso, sobre esse documentário. Desculpa te interromper, o pessoal que está dizendo, uau, que legal. A minha mãe ela fez um doutorado em Química com 60 anos. Não foi um doutorado de Direito, não. Não é em Química. Qualquer um, né? É em Química. Ela pesquisou a poluição que o fio da luz elétrica, o fio do poste de luz elétrica tem para a sociedade, porque em volta do fio da luz elétrica tem energia que gasta em volta daquele fio, e aquilo polui o ambiente, quer dizer, o fio de luz elétrica polui o ambiente. Então ela pesquisou a poluição do ambiente da energia elétrica, principalmente dessas estações de energia. Eu não entendo muito. Essas estações de energia que tem nas cidades, sabe? Sim, as subestações, né? Que tem ali as torres, aquelas. Isso tem muita poluição, isso. Não, imagina, com 60 anos, tu fazer um doutorado desse. Não, e ter uma visão que, olha... a gente não para pensar porque a gente se acostuma, né, no cenário urbano, enfim, no cenário, ter aqueles fios, os fios, né, de ligação elétrica. Bah, parabéns mesmo. A Lúcia, sua irmã, disse que ela tá lhe ouvindo, viu? A mamãe? Que a sua mãe tá lhe ouvindo. Parabéns por continuar pesquisando e, olha, parabéns mesmo. E ela ela é professora de metodologia da pesquisa. Sabe tudo, né? Sabe tudo. Então, o meu trabalho, de tanto aprender com ela, o meu trabalho ele já vai adentrando, eu já vou escrevendo na BNT. Não tem esse negócio de, eu vou botar a BNT, não. Eu já escrevo na BNT, entendeu? Não. Senão vou lhe puxar a orelha, né? Imagina, professor de metodologia e o filho não seguia metodologia. Mas sabe quem é que ele elogiou muito, professor? Eu estava falando aqui antes, a Tatiana Sager e o Renato Meirelles, Dornelles. Eles fizeram um documentário sobre o Central, né, aquela cadeia pública de Porto Alegre, que agora está sendo desativada. Graças a Deus. Fizeram outros documentários também. E a Tatiana ele elogiou muito, enfim, né, tudo mais, é uma cineasta. E exatamente essas situações que a gente vive aqui, não é vive aqui, né, no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, mas cada uma com um contexto diferente. Né? E ali eu aproveitar uma pergunta que fizeram, eu imagino qual a sua resposta, mas um outro colega que fez a pergunta, mestre, diante do atual cenário, mais escolas ou penitenciárias? Ele fez essa pergunta. Eu não tenho nem o que falar, né? Você sabe por quê? Sabe por que as pessoas investem tanto em penitenciária? Porque o ser humano que está lá dentro não é visto. É igual construir um viaduto. Um viaduto. O governador, quando constrói um viaduto, ele está beneficiando o dono da fábrica de cimento, o dono da fábrica de ferro, do concreto, o dono da fábrica de carro. Agora, o dono da penitenciária, o governador, quando constrói uma penitenciária, é viatura, carro, cimento, ferro. Só que no viaduto o carro passa, na penitenciária a pessoa fica. Entendeu? Então você não pode construir uma penitenciária como constrói um viaduto. É por isso que se constrói penitenciária ainda no Brasil, porque tem cimento, porque senão nem isso construir. Professor, a gente está conversando aqui há um baita tempo só já,
e eu gostaria de conversar mais tempo, mas não quero lhe atrapalhar mais. Tem que jogar videogame, primeiro, daqui a pouco. É verdade. Não, tem que dar uma desopilada também, né? Professor, eu quero lhe agradecer por ter aceito o convite de estar conversando aqui, né, no Descomplica Direito. Foi uma honra, eu já só tinha lido, né, o que o senhor já escreveu, enfim, pesquisas, e de fato eu me sinto agraciado para a gente estar conversando assim. E o seu conhecimento em cima, assim, não é só a questão prática, mas é desenvolver e compartilhar o conhecimento de maneira simples. E não quer dizer que não tenha conteúdo, que nem o senhor estava dizendo, né? Que a gente no direito acaba estudando para ser prolixo. Então, quero lhe agradecer por ter aceito o convite. É uma honra ter conversado com o senhor. E gostaria que o senhor desse as suas considerações finais. Olha, eu queria... Foi melhor do que eu esperava, esse papo. Né? Eu gosto porque... Às vezes a pessoa nem deixa a gente ser simples, ser menos formal, né? Eu não consigo ser formal. Não consigo. Às vezes as pessoas confundem a minha informalidade com deboche, com ironia, sabe? Porque eu tento justamente quebrar isso do direito, sabe? Isso tem a ver com a hierarquia. O direito tem uma verticalidade que é autoritária, que é arbitrária, que não tem nada a ver com democrática, que atrapalha o próprio direito de ser um direito democrático, de um Estado democrático de direito, entendeu? Então eu tento quebrar isso, e muitas vezes as pessoas confundem, inclusive, eu acho que fui mal compreendido pelo CNJ, né, quando me bloqueou por causa de eu estar explicando execução penal de forma engraçada, né, que era o que eu tentava fazer. Mas é isso, eu não tenho como fazer diferente, porque eu estou numa posição privilegiada, em uma instituição privilegiada na sociedade, uma sociedade violenta, uma sociedade desigual, uma sociedade onde tem muita injustiça. E eu não dormiria com a cabeça tranquila, não dormiria, pelo menos são. Cabeça tranquila não dá para dormir nunca, mas pelo menos não me manteria são se eu não falasse as coisas que eu devo falar, que eu vejo que está errado, entendeu? Está errado. Às vezes eu digo isso, olha, que toda prisão no Brasil é ilegal. Não cumpre a lei de execução penal. Existe uma prisão na realidade, existe uma lei, e a prisão da realidade não tem nada a ver com aquela prisão da lei. A gente fica no direito, a gente fica num faz de conta, entendeu? Numa metafísica, como se a nossa realidade pudesse suprir a realidade de morte que está lá fora. E eu falo isso, a prisão no Brasil é legal. Aí tem gente que diz, se o senhor está falando que a prisão é legal, por que o senhor não solta todo mundo, então, já que sou juiz da execução penal? Se eu soltar todo mundo, quem vai preso sou eu. Tá entendendo? Tu entende a complexidade disso? Sim. Outro dia eu falei um Twitter comparando o direito com uma seita. Uma seita. Tem linguajar para não ser acessada, entendeu? Que tem linguajar para parecer mais inteligente, para parecer tudo isso aí, para poder... Esse prolixo aí nada mais é do que uma boçalidade para poder a pessoa não ser entendida. Agora, como é que pode o direito, que tem que comunicar à sociedade o que ela está decidindo, o que ela não está decidindo, para poder ter legitimidade, não ser entendido, fazer questão de não ser entendido? Não tem isso, não tem sentido isso não é democrático. O direito tem que comunicar, cara. Vamos supor que tu comete um crime, e eu estou te punindo pelo crime, mesmo que seja só vingança. Eu tenho que te dizer que eu estou te punindo porque eu estou me vingando. Aí o cara fala, dolo eventual, culpa consciente, não sei o que, dosimetria da pena, porque não sei o que, a proporcionalidade, tua pena vai ser 16 anos. O cara não entendeu nada da sentença, você sabe que a pena dele é 16 anos, cara. Isso é uma porrada no cara. Sabe, isso é uma porrada, não é uma sentença, isso é uma porrada na cabeça dele de 16 anos.
Explica para ele, cara, por que ele está pegando 16 anos de prisão. Esse é mais uma violência que se soma ao sistema penitenciário. Então a gente tenta ser simples, parece que a gente está falando com deboche, mas isso é filosofia, isso é direito, cara. Sabe, isso é direito. Sabe, isso é direito também. Então é isso. Eu falei que o direito era uma seita, a pessoa fala, por que tu não sai da seita, então? Por que tu não pede exoneração? Ah, se eu pedir, o salário é bom, cara. Vou pedir exoneração, o salário é bom, vou me aposentar. Entendeu? Eu só tenho que ser são e falar a verdade. Se não pode falar a verdade, esse é que é o problema, vai falar a verdade. O direito é tão metafísico que falar a verdade às vezes é perigoso. É isso, irmão. Obrigado para todo mundo que ficou aqui assistindo. E tamo junto. Que é um faz de, é um faz de conta, né? E eu sempre utilizo uma metáfora como se fosse o direito, o Estado, ele vem como uma marreta, que nem o senhor estava mencionando. Uma marreta que ela só empurra, ela só bate, mas não sabe nem por quê. O cara que está recebendo aquela marretada, ele não sabe nem por quê, ele não entende o motivo daquilo, ele só sabe que ele vai ser recolhido, vai ficar tantos anos recolhido, e depois de um tempo ele vai sair dali. Se sair também, né? Mas enfim, a gente vai acabar retomando o assunto. Mas eu quero agradecer de novo, agradecer a todos que nos assistiram aqui, essa baita conversa, com esse baita cara, vou dizer assim, esse baita cara, né? Esse baita professor aqui nos honrou. E eu peço que vocês nos sigam aqui no @DescomplicaDireito01 no Instagram, se inscrevam lá no canal do YouTube, @DescomplicaDireito, vocês vão encontrar, e a gente tenta conversar de uma maneira mais simples, mas que nem o professor Luiz Carlos, pretensamente, né? Tendo conteúdo, para a gente aproximar e as pessoas conseguirem compreender aquilo que muitas vezes se fala sem entender. Então, professor, e a todos, forte abraço, se cuida aí. Valeu, pessoal. Beijo.